Olá, vamos continuar aqui nosso assunto de bombas, agora levando em conta as questões de potência, parâmetros hidráulicos e dimensionamento da tubulação de recalque. Bom, mas antes vamos entender um pouquinho como a bomba entra na equação de Bernoulli. Se a gente tiver, por exemplo, duas seções, uma bem antes da bomba e uma depois, e aplicarmos a equação de Bernoulli, então nós teremos o seguinte: a carga de pressão antes da bomba, mais a cota, mais a carga cinética, é igual a carga de pressão depois da bomba, cota, carga cinética e perda de carga. Até aí, tudo bem. Agora, se vocês observarem, eu deixei aí um espaço em branco, né? Não é isso? Tá? Então, para essa vazão Q que está passando nessa tubulação, aplicando a Bernoulli antes e depois da bomba, tem um termo de perda de carga, como eu já tinha falado no na videoaula anterior, que vem para o lado direito da equação. Esse espaço que está aí esperando, ele está esperando o quê? Justamente a energia necessária para o fluido continuar seu movimento após passar pela bomba. Então, a energia doada pela bomba ao fluido. Como a gente viu antes, a função da bomba, ao contrário das turbinas, é de adicionar energia ao fluido, certo? Retomando então aquela figurinha da videoaula anterior, aquele termo que a gente adiciona aparece então como um degrau, como a gente viu, um degrau para cima com a adição de uma bomba. Então, é feito o contrário das perdas de carga e particularmente das perdas de carga singulares com degraus para baixo, né? Degraus para baixo, certo? Voltando em outra figura da videoaula anterior, então a energia na entrada mais esse adicional que eu chamei de HM é igual a energia na saída. Tá? Então, é outra forma de aplicar a equação de Bernoulli, ok? Essa altura HM é chamada na nomenclatura aí das bombas de altura manométrica. Ou seja, o que é então a altura manométrica? É a energia de saída da bomba menos a energia de entrada. Ou, em outras palavras, é a energia adicionada pela bomba no sistema. Tá? Vamos para um caso simples, bem comum. Por exemplo, um caso de uma cisterna com uma caixa d'água, onde temos dois reservatórios, um inferior e um superior, a superfície livre submetida à pressão atmosférica, e vamos supor que a diferença de carga cinética seja desprezível. E aí cabe uma observação. Não é a carga cinética desprezível, é a diferença entre a carga cinética na parte de sucção e a parte de recalque. Então, a diferença de carga cinética é insignificante, de forma que você não tem nem acréscimo significativo, nem ganho significativo de carga cinética, e aí a gente pode desprezar os termos na equação de Bernoulli. Olha só para esse monte de equação aí e esta figurinha. Tá? Se a gente aplica a equação de Bernoulli, a gente chega numa equação, tá? E se a gente isola a altura manométrica HM, tá? Deixa essa altura manométrica, o HM, do lado esquerdo, como estava na equação de Bernoulli original, que vocês viram lá atrás. Então, o que sobra para o lado direito é justamente a diferença de nível entre a saída, vocês estão vendo aqui o número 2 na figura, e lá embaixo é a entrada, que na verdade é a superfície, não é exatamente a entrada do fluido aqui, né, na tubulação, na válvula de pé com crivo, mas é a superfície livre, tá? Superfície livre. Número 1 aí, vocês estão vendo. Então, essa diferença de cotas é chamada de altura geométrica. Então, é a altura que você vê. É a altura que eu olho assim para cima num prédio, numa residência e digo, vou elevar a água a mais ou menos, sei lá, 20 metros. Tá? Essa é a altura geométrica. No entanto, a gente está vendo aqui que tem um termo de perda de carga. Tá? Esse termo de perda de carga pode ser subdividido, certo? Assim como a altura geométrica também pode, assim como, então, a altura manométrica também. Tá? Então, essa equação aqui, ó, reescrita aqui embaixo, então, HM é igual a HS mais HR,
está dizendo o seguinte, que a altura manométrica total pode ser subdividida em duas, a altura manométrica na tubulação de sucção e a altura manométrica na tubulação de recalque. Vocês estão vendo aqui essas setas do lado direito aqui, né, da figura. Aqui você tem a altura manométrica total na extrema direita. Aqui nessa parte do meio vocês estão vendo a subdivisão da altura manométrica naquela parte de sucção e naquela parte de recalque. E vocês já estão vendo duas subdivisões ainda. A subdivisão da altura manométrica na sucção como a altura geométrica mais a perda. E no recalque também. A altura manométrica de recalque é a altura geométrica mais a perda. Ora, né? É a mesma equação aqui de cima. A altura manométrica é a altura geométrica mais perda. Lembrem que para uma bomba funcionar e ela adicionar a energia que você precisa no fluido, ou que o fluido precisa, é necessário vencer a altura, como a gente vê, a altura real que a gente está vendo, mas é necessário também vencer perdas. Tá? De forma que eu tenho que a altura manométrica e a altura geométrica mais perdas. Se eu subdividir, nós teremos a altura manométrica e a altura geométrica mais perdas na sucção, a altura no recalque total, a altura manométrica e a altura geométrica mais perdas no recalque. Na figurinha aqui, ó, eu fiz essa animação para ver os termos. Por exemplo, na sucção vocês têm esses dois termos aqui de perdas. No recalque, você tem aqui a perda, a altura geométrica mais a perda. Então, revisando. A perda na sucção, você está vendo aqui a queda da linha de energia. Opa. A altura na sucção, que é a diferença entre a superfície e o eixo da bomba, chamado de HS. A superfície livre do reservatório inferior ao eixo da bomba. A altura geométrica no recalque e as perdas no recalque. Estão vendo que as perdas estão sendo simbolizadas aqui, tá? Então, para ninguém esquecer, nós temos essas letras H de forma maiúscula, alturas manométricas ou alturas totais. Elas têm que vencer, então, qualquer bomba tem que vencer a altura geométrica, em preto, né? As letras H em minúsculo. E tem que vencer também as perdas. Tá? Ou seja, voltando, escrever as equações subdividindo em recalque e sucção ou escrever a equação total é a mesma coisa. Tem que vencer sempre as perdas e a altura geométrica. Vamos ver então o conceito de potência, né? A potência é o trabalho realizado justamente para adicionar essa energia para vencer as perdas e a altura geométrica. Na hidráulica tem essa formulazinha aí, gama da água, no caso quem está trabalhando com água, vezes a vazão, vezes justamente a altura, como é que se diz? Manométrica. Então, quanto mais altura manométrica, mais potência eu vou precisar. Quanto mais potência eu vou precisar, mais energia eu vou gastar e, em suma, mais dinheiro eu vou gastar com o consumo de energia. Tá? A potência hidráulica ela pode ser dada em watts ou em cavalo vapor. Então, existe aí uma diferença nas fórmulas. Você pega a fórmula em watts e divide por 75 e você tem a fórmula em potência em cavalo vapor. Lembrando que você tem que mudar aqui a unidade de medida do peso específico da água. Tá? A fonte de energia para essa potência é a distribuição de energia da sua região, que dá essa energia, né, para você. Né? No entanto, essa energia não chega totalmente lá no fluido. Antes de chegar no fluido, ela tem uma pequena perda, simbolizada pelo rendimento no motor, e depois tem outra perda na própria bomba. Tá? Então tem dois rendimentos aí no motor e na bomba. Então a energia que chega para você vai ter um pouco de perda dessa energia no motor e depois vai ter um pouco de perda dessa energia na bomba. Tá? Como diz aí, esse parâmetro é muito variável, pelo menos o da bomba que vocês estão vendo aí, né? De 30% a 90%. O rendimento que se costuma trabalhar na prática é o que une os dois rendimentos anteriores, ou seja, a energia fornecida passa por um processo de perda até chegar no fluido. Então, no final das contas, se seu fluido precisa de X watts, tá?
você vai ter que ter uma energia bem maior do que esse X, porque vai haver um processo de perda até chegar no X que você quer para o seu fluido, certo? Então, as perdas na bomba ocorrem pelas asperezas na superfície interna, recirculação de líquido no seu interior, vazamentos em junções, atrito em suas partes, energia dissipada no atrito entre o fluido e a bomba. Ou seja, o escoamento dentro de uma bomba não é nada unidimensional, não é nada laminar. É turbulento, tridimensional, então tem uma série de questões envolvidas, não é mesmo? E aí as fórmulas anteriores ficam assim, ó, tá? Você tem que dividir pelo rendimento. Tá? Então, cavalo vapor e watts. Lembrando, cavalo vapor com 1.000 kg-forças por metro cúbico, no caso aqui do peso específico, e em watts, o que a gente está acostumado a trabalhar no SI, no nosso curso de hidráulica, certo? Na prática, ainda pode se dar um acréscimo em função do que é calculado nas fórmulas anteriores. Tá? Então, quanto mais HP você precisa, tá, de potência, mais você vai ter que dar um acréscimo aí para garantir quer dizer, quanto menos HP, né, como a gente está vendo aqui, mais você vai precisar dar um acréscimo para segurança, para garantir que a energia vai chegar no seu fluido, tá? Então vamos agora ver como é que se dimensiona uma tubulação. É uma formulazinha bem simples. Então, a fórmula surge do seguinte contexto, vamos dizer assim. O custo total tem que ser mínimo. Então, o diâmetro da tubulação de recalque seria o diâmetro cujo custo total tem que ter, seria mínimo, seja no ponto de mínimo disso aí. Tá? Então, é o seguinte, são critérios econômicos que vocês utilizam. Mas surgem fórmulas práticas a partir disso. Tá? Então, esse custo total é composto de quê? É composto por um custo de tubulação, essa linha azul. Então, quanto maior o diâmetro da tubulação, mais cara é a tubulação. Quanto menor o diâmetro da tubulação, menos cara ou mais barata é a tubulação. No entanto, quanto maior o diâmetro, nós temos menos perda, né? Lembrem das fórmulas de perda de carga, tá? Menos perda, vocês já viram nesta videoaula, menos você precisa de altura manométrica. Opa, menos altura manométrica, menos potência. Menos potência, menos gasto de energia. Tá? De forma que, quanto maior o diâmetro, o custo de energia é menor. Certo? Então, o ponto ótimo nessa jogada é aquele onde o custo total é mínimo. Tá? Aí surge uma fórmula onde o valor de K, é a fórmula de Bresse, o valor de K resume todo esse estudo econômico. No final das contas, ele vale aí entre 0,6 e 1,6. Pode-se utilizar aí, já vi se utilizando 1,2, eu já vi se utilizando em projeto 1,5. Tá? E aí, a partir do cálculo, né, você sabe que o cálculo não vai gerar um diâmetro redondo, geralmente vai gerar, sei lá, 0,153 metros. Aí você vai adicionar, vai adotar, quer dizer, o diâmetro econômico ou comercial mais próximo. Tá? Você vai adotar 150 milímetros, no caso do exemplo que eu citei. No entanto, essa fórmula tem aí um porém. Esse K, do jeito que está aí na primeira fórmula, é para um caso de uma bomba funcionando 24 horas, né? Continuamente. Tá? No entanto, se você tem um funcionamento que não é contínuo, você tem que aí levar em conta na hora do dimensionamento. Geralmente o que ocorre é que você não há esse funcionamento 24 horas e aí você tem fórmulas como essa aqui que inclui esse elemento do número de horas de funcionamento, ou tem fórmulas que pedem a porcentagem de horas de funcionamento. Tá? E o diâmetro de sucção? O que é que se faz com ele? Eu calculo isso aqui para o de recalque. Tá? O de sucção, na prática, se pega o diâmetro comercial imediatamente superior. Ora, então vamos dizer assim, eu adotei 150 milímetros, achando até exagerado isso, mas enfim, esse exemplo, né? 150 milímetros para o diâmetro de recalque, eu vou adotar 200 milímetros para o diâmetro de sucção. Então aí terminamos a nossa videoaula e continuaremos o assunto de bomba na próxima. Obrigado!